de ensinamento da palavra de Deus, a gente prima por dar bastante tempo para a palavra. Tem lugares, não canso de dizer, de que eu gosto muito de louvores, mas jamais o louvor vai tirar o lugar da palavra. Não tem como tirar o lugar da palavra, né? Então nós temos que, né, ouvir a palavra. Nós vamos para o livro dos Hebreus, no capítulo 6, do versículo 4, livro dos Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 ao 8. Irmãos, muitos líderes, muitos pastores, muitos estudiosos já se depararam com essa mensagem, né? Ela é uma mensagem bem complicada, muito espiritual, e se a pessoa não tiver bastante entendimento da Bíblia, não buscar através do Espírito Santo, elas não conseguem decifrar, né, os mistérios desta palavra, tá? Então, por isso que eu preciso de tempo, bastante paciência dos irmãos, bastante calma, para que possamos entender o que diz essa palavra. Aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 4 até o 8. O título diz assim: os perigos espirituais. Os perigos espirituais. Preste atenção. 6 e 4 diz assim, ó: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Tome o teu assento. Meus amados irmãos e irmãs, preste bem atenção, que é uma palavra bem difícil de entender, bem difícil de compreender, para aqueles que não têm entendimento bíblico da palavra do Senhor. Olha bem, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Preste bem atenção. O que essa palavra está dizendo assim, ó? Impossível de uma pessoa vir novamente a retornar ao estado original de que era antes, de se arrepender novamente. Preste bem atenção. Aquelas pessoas, diz aqui o escritor, que tiveram uma comunhão íntima com Deus, que tiveram o quê? Um selo do Espírito Santo, que participaram do corpo e do sangue do Cordeiro, que foram membros do corpo de Cristo, que participaram, diz aqui o escritor, que provaram do dom celestial. Preste bem atenção. Provaram do dom celestial, quer dizer, eles tiveram comunhão com Deus, tiveram comunhão com Jesus, tiveram comunhão com o Espírito Santo e abandonaram, desviaram,
rejeitaram e não quiseram mais, não deram mais oportunidade para o Senhor, se revoltaram contra o Senhor, estudando. Há muitos anos eu já venho estudando sobre isso, pedindo esclarecimento para Deus e para o Espírito Santo, o porquê que é impossível, depois de eles serem iluminados e provarem o dom celestial e se tornarem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Aqui, se nós adiantarmos, nós vamos ver que tem pessoas de que estiveram dentro da casa de Deus, foram participantes de todos os trabalhos de Deus, tiveram comunhão com o Espírito Santo de Deus, negligenciaram o chamado de Deus, não acreditaram no que Deus iria fazer, se desvaneceram na caminhada de fé e, ao caírem, ao pararem, ao se apostatarem, de maneira alguma eles aceitam mais voltar para Deus. Primeiro passo que nós podemos conhecer de que será impossível uma pessoa desta de voltar a esse arrependimento, se chama querer um segundo batismo de arrependimento. Não existe. Não existe segundo batismo de arrependimento, morrer novamente nas águas de novo. Não existe isso. Primeiro passo para nós saber se realmente uma pessoa pecou contra o Espírito Santo e que não há mais o que fazer por essa pessoa, qual é o sinal que muitas vezes você anda por aí? Você vai evangelizar, você vai entregar um folheto, você vai orar por uma pessoa e dizer assim: eu já conheço, eu não quero oração, eu já fui crente, eu não quero mais servir a Deus, eu não quero mais ouvir falar de Deus, não quero mais ser crente, não quero mais voltar para a igreja. É o primeiro sinal de que essa pessoa poderá ter pecado contra o Espírito Santo. Quando ela endurece o coração de uma certa maneira, que ela não aceita mais ouvir a palavra, você pode convidar para vir na casa de Deus, ela diz assim: eu não quero mais saber, eu não quero mais ouvir, eu não quero mais que ninguém me fale, eu não quero mais que ninguém pregue para mim. Se chama a dureza de coração. Essa pessoa não perca mais tempo. É um assunto entre ela e Deus. Essa pessoa endureceu seu coração contra as verdades de Deus, tá? E a sua palavra, e não aceita mais se arrepender do estado em que ela se encontra. Viu? É uma questão entre a pessoa e uma questão entre ela e Deus. Quem vai resolver este problema é só ela e Deus. Se ela não consegue mais se arrepender, se ela não quer mais se arrepender, não tem o que você insistir em fazer. Você pode trazer para essa pessoa todos os maiores pregadores e pregadoras, que é uma questão que o seu coração está tão endurecido, tão inflamado, tão odiado contra Deus, contra a palavra de Deus, que ela não aceita mais. Então aqui é onde diz a Bíblia aqui: é impossível, viu? É impossível voltar novamente a ser o que era se ela não abrir o coração para o arrependimento. Isso é um passo de que você veja muitas pessoas que provaram de tudo, grandes cantores, grandes pregadores, grandes pastores, grandes pessoas que estiveram,
e você vai hoje pregar para eles, você vai hoje falar para eles, eles não querem mais ouvir. Eles não querem mais saber. E se a pessoa não quer mais saber, é uma barreira que ela criou e não tem como ninguém fazer nada. Você pode gastar o teu tempo e o teu joelho orando, que não resolve mais ao voltar. Essa pessoa endureceu o seu coração. Dureza de coração. Deus não consegue fazer a obra quando uma pessoa está com o seu coração endurecido. Essa pessoa endureceu o coração contra as verdades de Deus e a sua palavra, e não aceita mais se arrepender do seu estado em que ela se encontra. E fica revoltada quando alguém quer lhe fazer um convite para voltar para o lugar que ela estava, aonde caiu antes. Já nos deparamos, e eu creio que muitos dos irmãos já se depararam com muitos cristãos desviados. E quando essa palavra está pregando aqui, quando essa palavra está sendo pregada aqui, é para alguém que já provou, alguém que já sabe, não é um ímpio, não é uma pessoa que estava indo na igreja, não é uma pessoa, aleluia, que estava aceitando Jesus, não. É pessoas que tiveram, a Bíblia diz, intimidade. Elas provaram, tiveram comunhão com o Espírito Santo, né? Mas elas endureceram o coração de uma certa forma que não tem mais como o Espírito Santo a converter novamente. Elas não querem mais e não aceitam. E aí é só um problema entre elas e Deus. Aqui na frente nós vamos ver de algumas pessoas de que tiveram a oportunidade, de que provaram, é o que a Bíblia diz, que provaram, que tiveram, que andaram, que participaram, mas morreram sem ser salva, porque elas não aceitaram, elas não deram lugar e não se arrependeram. Terceiro passo para uma pessoa que depois de ser batizada com o Espírito Santo, ser selada com o Espírito Santo, e vier a ser um batuqueiro, ou consultar e servir outros deuses, essa pessoa se torna semelhante ao rei Saul, que foi consultar os necromantes, e por isso Deus o rejeitou. Saul teve conhecimento da verdade, foi ungido a rei, Deus colocou lá, tinha conhecimento da verdade, conheceu a Deus de verdade, participou das coisas de Deus, oferecia holocaustos a Deus, mas de repente, diz a Bíblia, que Saul começou a consultar espíritos de adivinhas, necromantes, cartomantes. Chegou a um ponto no limite de Deus, que Deus disse, basta, eu não quero mais Saul no governo. Eu não preciso mais dele. Por quê? Porque ele me trocou por outros deuses, por adivinhas. Diz a Bíblia Sagrada de que Samuel foi interceder. Viu como é que eu acabei de falar? Samuel foi interceder, foi orar por Saul, e Deus disse, Samuel, pode parar de orar. Não adianta mais tu orar, não adianta mais tu clamar por ele, porque eu já o rejeitei. Tem muitas pessoas que não adianta mais você orar, não precisa mais perder tempo, porque Deus já abandonou e já abominou, porque essas pessoas trocaram a Deus. Quando a Bíblia logo em seguida fala, colocaram a Jesus e na ignomia, quer dizer, o rejeitar, e colocaram de novo a prova daquilo que ele é, trocaram por outros deuses, eles sujeitaram a escravidão e disseram, Jesus, nós não te queremos mais, nós queremos te ver crucificado, nós queremos te ver morto. E isto aí poderá afastar de um todo o Espírito Santo da vida de uma pessoa, e ela poderá perder a sua salvação. Esta palavra, nesta madrugada, Deus me iluminou e me disse, meu filho,
Por isso que há muitos andarilhos, por isso que há muitas pessoas que não conseguem jamais se libertar daquilo que ela é. Por isso que tem pessoas que não adianta mais, elas caem e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta e vai o resto da vida, porque não encontra, a minha palavra não encontra mais lugar para que elas venham se arrepender de verdade. Elas endureceram tanto o seu coração e não, a minha palavra não consegue mais surtir efeito. Então nós temos que tomar muito cuidado para que não venhamos a entristecer de uma certa maneira o Espírito Santo, depois de ter participado de todos os bens, de todos os cultos, de todas as bênçãos de Deus, vier perder a primazia do Espírito Santo e nunca mais o Espírito Santo poder adentrar naquela pessoa, fazer uma obra para que ela venha se arrepender de verdade e ser salva. Tem pessoas e milhares de pessoas. Elas poderão estar dentro da igreja, elas poderão participar do ato de Santa Ceia, mas elas poderão estar com a sua salvação em risco, porque elas não conseguem mais se arrepender de verdade. A Bíblia não encontra mais espaço, a palavra não encontra mais espaço no coração delas. Temos que tomar muito cuidado. Vamos à frente aqui. Quarto ponto. Tem pessoas que você pode pregar para elas a vida toda e elas vão sempre rejeitar a palavra. Tem pessoas que eu mesmo já evangelizei muitas vezes e elas dizem que não adianta mais. Sabe como é que elas dizem? Olha o grande perigo. Olha o grande perigo. Olha o grande perigo. Eu já conheço. Conhece, mas não segue. Conhece, mas não obedece. Conhece, mas não se arrepende. Conhece. Conhecer é uma coisa, obedecer é outra bem diferente. Tem pessoas que você pode pregar para elas a vida toda e elas vão sempre rejeitar a palavra. A Bíblia chama-o de porcos. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a porca lavada, ela volta ao lodo, volta ao vômito, que nem um cachorro volta ao vômito. O que acontece? Vem na casa de Deus, Deus perdoa os pecados, Deus fala que tem uma obra, Deus fala que ainda quer usar, mas a pessoa no outro dia ela comete tudo que ela cometia antes. O que acontece? Coloca Jesus de novo na prova e diz: Jesus, estás crucificado. A Bíblia diz que essas pessoas estão crucificando Jesus novamente. Estão crucificando Jesus novamente. Elas hoje vêm, recebem o Espírito Santo, recebem a oportunidade na casa de Deus, estão dentro da casa de Deus, confessam a Deus, mas ao passar do tempo, elas voltam a fazer tudo com que elas faziam antes. A Bíblia chama, jogaram Jesus na ignomia. Ignomia é tu se sujeitar novamente a Jesus: eu não te quero mais. Eu vou voltar para onde eu estava e tu pode morrer na cruz de novo, que eu não te quero mais como meu Salvador. Esse é o ponto crucial na vida de uma pessoa que poderá, no dia de amanhã, a taça da ira de Deus chegar no limite e Deus dizer o que disse para Saul. Outra pessoa que nós vamos falar aqui depois no finalzinho, que provou do amor de Jesus, andou com Jesus, tomou Santa Ceia, viu os milagres de Jesus e foi para o inferno. Quem? Judas Iscariotes. Está aqui a Bíblia dizendo a verdade. Andaram, participaram, conheceram o Espírito Santo, conheceram o Senhor Jesus, andaram junto com Jesus, foram escolhidos por Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas chegou um ponto que a pessoa se desviou. Judas se desviou. E a Bíblia não encontrou mais lugar de arrependimento. O que ele fez depois de vender Jesus? Foi se
enforcar. O que a Bíblia diz ali? Que o livro diz? Será impossível voltar ao estado, porque não houve liberdade, a pessoa não quis mais. A pessoa botou o quê? Botou no seu coração que não queria mais Jesus. Isto é um grande perigo quando as pessoas começam a brincar com Deus. Vai a um ponto, né, que a Bíblia diz que não entristeçais o Espírito Santo. Vamos à frente. Quinto ponto. Uma pessoa deste tipo chegará um dia que a ira de Deus se acenderá contra ela, e o Senhor o rejeitará para todo sempre. É perca de tempo orar por ele ou por ela e insistir em voltar para Deus, porque essa pessoa já foi rejeitada. Parou para pensar? Você parou para pensar como é forte essa palavra? Glórias a Deus. Aqui, ó, a pessoa não está sendo rejeitada porque ela adulterou. Ela não está sendo rejeitada porque ela mentiu. Ela não está sendo, aleluia, rejeitada porque ela roubou. Ela está sendo rejeitada, esta pessoa, porque ela tratou Jesus com ignomínia, com desprezo. Eu não te quero mais, tu não precisas ser o meu rei, eu não aceito mais a tua palavra. Então ele rejeitou, aí Deus rejeitou também. Parou para pensar? Que coisa mais difícil uma pessoa rejeitada? Por isso que eu já visitei muitas pessoas, já estive na casa de muitas pessoas, já evangelizei muitas pessoas. Teve uma que eu, por questão de ética, não vou dizer o nome, não faz muito tempo, a pessoa me mandou uma mensagem: pastor, esta pessoa está hospitalizada, quase chegando à morte, mas ela gostava muito do Senhor, e ela mandou pedir que pela última vez o Senhor vai lá orar por ela. Quando eu fui para preparar o Espírito Santo, meu filho, não adianta e mais. Ela vai morrer no seu pecado porque ela me rejeitou. Tu te lembra anos atrás que ela te chamou, há mais ou menos 20 anos, que estava a cabo de morte em cima da cama, e eu te usei para te ir lá orar, e tu orou, e eu as curei, mas ela me tratou com ignomia. Ela não quis mais, ela preferiu o cigarro, ela preferiu a prostituição, ela preferiu outras coisas, e ela muitas vezes só ia na minha casa só para dizer que ia. Eu a rejeitei. Não perca teu tempo em orar. A pessoa durou uma semana e partiu. Deus disse: não precisa mais. Lamanda rachuri bicanta lavarraia. Irmãos, vamos tomar muito cuidado, porque tem crente indo para o inferno muitas vezes dentro da própria igreja, por pecar contra Deus e contra o Espírito Santo. E muitos aí agora botaram esse slogan, né? Vai em paz. Vai em paz para onde? Irmão, o diabo, ele é enganador, ele é o pai da mentira. João 8:44. Vai em paz para onde? A pessoa tratou Jesus com desprezo, não quis ter um compromisso com Jesus, levou a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, e na hora que morre quer ir para o céu, quer ir de paz. E aqueles que pagam o preço orando, jejuando, evangelizando, dando a sua vida na obra. E aí? Se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, e diz que Ele é fiel e justo, será que Ele seria fiel e justo deixar aquele trabalhador, aquele que sofreu, aquele que pagou o preço, entendeu? Ir para o mesmo lugar daquele que fez tudo ao modo de qualquer jeito? Não brinque com Jesus. Não brinque com Deus, porque as coisas de Deus são santas. Temos que tomar muito cuidado. E hoje as igrejas, a maioria das lideranças, não querem mais pregar sobre pecado. É duas coisas que eles não pregam: sobre pecado e sobre o céu. Não. Agora é aquilo que Deus vai te dar, e Deus vai te dar, e Deus vai te dar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Sexto ponto. Há um grau de queda
que é irreversível de queda na vida espiritual de uma pessoa. Há um grau de queda que é irreversível. Nós vamos ler na primeira epístola de João, no capítulo 5, primeira epístola de João, tá? Primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 16 e 17, tá? Para que nós venhamos a entender que grau, mais ou menos, né, será esse, né? Há um grau, né, de queda que é irreversível. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Aleluia! Glórias a Deus! Então vamos estudar, conhecer a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia fala a verdade, aleluia, e a palavra do Senhor não volta atrás. Olha bem aqui. Olha bem aqui. Há pecado para a morte, quando fala para a morte, morte eterna, sem salvação. E pecado também para a morte do corpo físico. Preste bem o que fala aqui a Epístola de João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Olha, que tipo de morte é esta? E eu vou ler o 17. Que tipo de morte? Que não peca para a morte eterna. Quer dizer, pecado contra o Espírito Santo. Pessoas que tiveram conhecimento da verdade e você diz assim: pastor, sai daqui agora e vai lá orar por aquele irmão. Onde é que aquele irmão está? Aquele irmão agora era na igreja, era líder da igreja, mas hoje ele agora botou um terreiro de macumba. Ele agora está cultuando outros deuses, tá? Ele agora está lá. Ele trocou Deus por outros deuses. Essa pessoa, só por um milagre divino, para retornar novamente para Jesus, porque o seu coração dificilmente, é quase impossível voltar a se arrepender. É mais fácil um macumbeiro que nunca conheceu Jesus vir se ajoelhar e pedir perdão para Jesus do que um cristão, depois que conheceu e teve o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo fez morada dentro, ele voltar, botar Jesus na economia e querer voltar para a igreja de novo. Até hoje não conheço quase ninguém assim. Preste muita atenção. Olha aqui. Que não for pecado para a morte. Aqui é esta morte espiritual. Olha o que a Bíblia diz. Vou ler de novo, 5,16. Estou bem pausado, colocando bem na verdade, para que o dia que alguém se encontrar com você, o Espírito Santo vai dizer: ó, eu falei com você. Olha aqui. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, você vê, não para a morte, que não for para a morte, pedir a Deus, ele dará vida. Deus só vai dar vida se não é pecado contra o Espírito Santo. Se for pecado contra o Espírito Santo, tchau. É só um pecado que existe. Blasfêmia. O que é essa blasfêmia? Blasfêmia não é só tu. Escuta, preste atenção. Preste atenção. Blasfêmia não é só tu gritar e falar mal contra Deus e contra o Espírito Santo. Blasfêmia é vir até dentro da casa de Deus, o pregador pregar a santa palavra de Deus e depois de eu levantar o profeta para falar e a pessoa não aceitar e falar, sair falando mal do profeta para ir afora, poderá pecar contra o Espírito Santo. Porque quem está falando na boca do profeta é Deus. E o Espírito Santo está na pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado para não pecar. Aí é pecado para a morte. Aí diz aqui no 17 que tem pecado que não é para a morte. Davi não pecou de adultério? Sim ou não? Sim. Mas não era pecado para a morte. Porque ele se arrependeu. E Deus o perdoou. Davi pecou de novo? Mas claro que pecou. Mas Deus a perdoou, porque não era pecado para
morte. Tá? Ó, o 17 diz assim, ó. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Ó, você já viram alguém pregar essa palavra? Não? Há pecado para a morte, e por esse, diz a Bíblia, não precisa nem vocês orar. Rogo que vocês nem orem. Viu como muitas vezes nós estamos perdendo tempo com pessoa que Deus já abominou, que não quer mais? Deus me disse nesta noite, vai haver temor dentro da minha casa. E muito temor. Tem que haver temor. A Bíblia diz, Provérbio 1:7, temor a Deus é o princípio da sabedoria. Tem lugares que não tem mais temor a Deus. Verdade. O que a Bíblia diz? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O que é guardar o pé? Não é que tu vai estar caminhando e cuidar o pé, não. É tu ter temor, que tu está entrando dentro de um lugar santo, e ali a santidade divina vai estar ali para te reverenciar. Tu não estás vendo com os teus olhos carnais, mas poderá contemplar com os teus olhos espirituais. Guarda o teu pé quando adentrares na casa de Deus. Eu repito aqui o 17. O 16, né? Vou continuar até o fim do 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por isso não digo que rogue. Não rogue, não ore. 17. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Ou falar mal do irmão, ou falar mal de uma irmã, ou levantar uma calúnia, não é pecado para a morte. Morte eterna. Mas tem pecado também para a morte física. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz no livro de Efésios? Lá no capítulo 6, lá, por filho, obedeça pai e mãe, que é o primeiro mandamento, para que te vá bem e acrescente os teus dias. Quem não obedece pai e mãe, em vez de acrescentar os dias, diminui. Morre antes. Por que morre antes? Porque tem pessoas pregando coisas erradas. Morreu porque chegou o seu dia. Mentira. Tem pessoas que abreviam o seu dia. Se eu pegar e passar a noite bebendo, a noite me prostituindo, fazendo festa de montão, botar no meu carro 150, 160 por hora, eu posso morrer antes do tempo. Não foi Deus que escolheu aquele dia para eu morrer bebendo. Deus não é beberrão. Então tem gente que está pregando errado. Tem filhos que curtaram a sua vida. E é a Bíblia que diz: obedeça o pai e mãe. Então vou continuar aqui, quer ver? Ó?